Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atenção, atenção. O Congresso amplia a prisão ao Supremo Tribunal Federal após decisão de Gilmar. Ele falou com o integrante do parlamento, como ele está relatando agora. Ele me chamou oficialmente por e-mail para o meu gabinete. Não disse isso. Não estava na agenda dele, vocês podem ver, eu também depois fui procurar. Eu também não entendi. Qual era o objeto da reunião? Eu não sei. Eu fui levar uma carta pela anistia, já que eu fui chamado para ele, para que os grandes homens da República pacifiquem esse país. Está na hora dos grandes homens da República. Mas qual é o sentido de pedir anistia para um ministro do STF? Aí, para mim, também é um fantasma. E qual é o sentido do ministro do STF querer vazar uma decisão dele um dia antes dele publicá-la, uma decisão que cabe ao Poder Judiciário, uma decisão que é absurda e que eu nada poderia fazer? Numa reunião que eu estava indo sem nem saber do que era a reunião. Eu fui levar ele a carta da anistia. Eu já critiquei a decisão. Eu recebi sinal de guerra. Sinal de guerra. Eu já critiquei a decisão de Gilmar Mendes e não entendo e critico a posição de um senador que vai a um ministro pedir, aliás, uma anistia, que para mim também é imoral e escandalosa, já que não é um favor das ruas. Cada um tem o seu. Você pode ter a sua opinião e por isso que a democracia é boa, eu posso até respeitar e respeito. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, respondendo a sua pergunta. Eu estou indo para uma audiência que eu não sei do que é, do que eu fui chamado, e vou em cortesia, os poderes têm realmente que se falar. Eu levei uma mensagem de paz e a gente recebeu um grito de guerra. Aí o senhor saiu de lá, saiu da reunião, o senhor saiu, e aí voltou para o Senado, leu a decisão, entregou a carta depois, né, pelo que eu entendi. Entregou depois. Não, entregou na hora. Eu entreguei na hora. Eu saí como advogado e fui ler a decisão. Eu fui aproveitar a oportunidade de levar uma bandeira branca ao ministro. Entregou a carta sem saber do que... Não sabia qual era o teor do que ele queria falar comigo. E peguei o calhamaço de material que ele me deu, com pareceres, com a própria decisão, né? E cheguei no meu gabinete e deixei para mim aqui para ela ler com calma, que depois eu ia ler com calma. No dia seguinte sai esse anúncio no Diário Oficial, que aí é o local certo, né? Eu também não sei não, André. Por quê? Será que era para eu vazar e me botarem no inquérito sigiloso? Sei lá, né? Aí uma pergunta, aí o senhor não comentou com o Davi Alcolumbre e com ninguém. Aí quando sai a decisão, no dia seguinte, o que os senadores falaram para o senhor? O que o Alcolumbre falou com o senhor? Tudo que está sendo aí falado na mídia. Uma surpresa enorme do parlamento. Ele se manifestou, inclusive, na abertura da sessão do Senado, que eu estava presente, e todos nós damos apoio. A inércia do Senado Federal em especial, dentro de um sistema que é democrático, de freios e contrapesos, que não está funcionando, porque eles deixaram esse vácuo de poder, que a gente sabe que não existe, alguém ocupa, ele tem feito muito mal para o país. Existem propostas, outras, fim de decisão monocrática, mandato para ministro do STF, a minha PEC 45, né, que eu apresentei, porque o Poder Judiciário está distante do STF. Quando o ministro Fux sair, se eu não estou enganado, não vai ter mais nenhum ministro de carreira. Só vão ter os amigos dos amigos. Né? Eu também tenho muitos amigos, advogados talvez até melhores do que muitos que estão lá. Mas faz sentido eu indicar? Esse é o processo de escolha. O ápice da carreira da magistratura tinha que ser o STF, para que ali fosse um tribunal técnico. E o senador Alcolumbre, os demais senadores todos surpresos, ninguém sabia, como o senhor.
Pelo que o senhor observou. Ninguém sabia, nem eu sabia também, porque ele falou que ia dar uma decisão na DPF, e que eu posso falar, eu respeito. Vou ler com atenção. Vamos voltar para a reunião. Então, o senhor recebe e ele diz que isso, ó, toma aqui, senador, eu estou lhe entregando uma decisão, sem explícito. Ele disse que ia dar. Ele disse que tinha, e a gente já sabia, todos sabiam que tinha uma DPF, que foi combinada, né, com a Associação dos Magistrados, porque tudo nesse país está tudo na prateleira. Né? No dia seguinte, a AGU já entra logo no dia seguinte com a petição, dizendo, ó, isso aqui está errado, mas isso aqui é bom. Né? Tá tudo combinado. A gente sabe, a AMB já tinha entrado há algum tempo, a Associação do Magistrado do Brasil, com uma DPF. O ministro disse, né, que estava com ele e que ele ia dar uma decisão. Mas não disse o teor da decisão. Não disse o teor da decisão. Ele disse que ia dar uma decisão, que ele ia resolver, decidir sobre a questão da tramitação do processo de impeachment. Mas o senhor saiu do gabinete com o decreto embaixo do braço. Aí quando cheguei a sair com um monte de papel debaixo do braço, deixei para minha equipe estudar. Quando a equipe avisou o senhor o que era? Os abusos do STF são do STF. Eu tenho que trabalhar lá na ponta legislativa. Sim, eu ia fazer o que com aquilo? Eu ia dizer, não dê essa decisão, não. Não, mas o senhor saiu de lá com a decisão em mãos? O senhor saiu de lá com a decisão em mão ou com o caso em mãos? Uma decisão. Parecer, com praticamente a cópia de todo o processo, é a própria decisão que foi publicada no dia seguinte. Aí o senhor entrega para a sua assessoria. Pode ser que tenha sido por lealdade até. Não vou julgar, eu só não compreendo. Porque aí o senhor leva ele daria a decisão de qualquer maneira, não é isso? Ele não está se lixando para o Congresso, para o Legislativo, já avocou as funções todas. Senador, aí o senhor entrega para a sua assessoria. Quando é que a sua assessoria liga para o senhor e fala, ó, é gol. É gol. Como o senhor diz, quando é que... Aliás, eu tive com o Valdo, lá no cafezinho do Senado, lembra, Valdo? Tava um dia muito pro Valdo? Não contou pro Valdo, pô. Não, porque aí que tá. Hoje em dia a gente tem que ter medo até da sombra, né? Tem gestos obscuros que a gente não sabe nem qual é o propósito. Né? Vai que eu vazo a decisão que eu não saio no Diário Oficial, amanhã dizem que eu peguei sei lá da onde, isso não vai mudar em nada. A nossa vida é muito corrida, a nossa vida, Otávio, é muito corrida lá no Senado Federal. Né? A sua assessoria não leu no dia que o senhor entregou. Quando a sua assessoria ligou para o senhor e disse, Portinho mudou tudo. Não, a minha assessoria só mandou no dia seguinte. Isso é um 4 da tarde. Os senhores não leram no dia. Os senhores não leram no dia. Tomei um cafezinho aí com o Valdo. E aí depois tive outros afazeres. Teve o Prêmio Esfera, que eu fui agraciado. Mas, senador, o senhor sai com uma decisão em mãos do Supremo, você não tem curiosidade de ler? No dia. Essa decisão é uma decisão técnica. Eu passo a minha assessoria jurídica e disse, vocês têm aí um tempo aí até segunda-feira para ler. No dia seguinte sai a decisão no jornal, Diário Oficial do Jornal, a minha assessoria me manda. Eu falei, agora entendi porque eu fui chamado. Então o senhor não sabia o senhor não sabia o teor. O senhor sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Não, sabia que ele estava decidindo sobre o rito do impeachment. E que já existiu uma DPF. Segunda-feira, senador. Um negócio tão importante e que tem a ver com o Senado, se deu um prazo até segunda-feira? Oi? Não sei, ele não me disse quando é que ia sair, ele falou que ele ia soltar uma decisão. Mas isso não me diz respeito, Otávio, minha função é legislativa. A gente tem que parar de achar que o legislativo vai influenciar o judiciário, o judiciário vai influenciar o legislativo. Não é assim. Cada casa no seu quadrado, isso que a Constituição manda, e é isso que está tudo de perna pro ar no país. Senador, pelo artigo 14, o senhor citou o Valdo Cruz, vou passar para ele que ele tem pergunta para o senhor. Senador, olha só, sabe que o programa da André tem uma audiência elevadíssima, né? Então, quem estava nos assistindo agora era o ministro Gilmar Mendes. Está assistindo a gente o ministro Gilmar Mendes. Ele acredito que ele foi leal em fazê-lo, pode ter sido. Não, ele falou o seguinte, que chamou o senhor para explicar um caso que sabia que ia ter repercussão, mas que não entregou a decisão para o senhor. Entregou todo o processo, o calhabaço, né, com todo o processo, com o parecer da PGR, sugerindo realmente que pedidos de impeachment passassem, a partir de agora, só pela PGR, mas que ele não entregou para o senhor a decisão.
Graças a Deus, então, ministro, porque eu também não li. Eu só disse que tinha os pareceres. Mas então... Mas só disse que a assessoria... Foi muito rápido, hein? Mas foi muito rápido. Podia ter deixado pelo menos eu ler. Não, mas ele disse que ele conversou com o senhor para explicar a decisão, sabe que a decisão é polêmica, procurando... Não, ele não antecipou o mérito da decisão em momento nenhum na conversa. Não, ele está falando isso. Nós falamos que o país não vai sobreviver a uma crise institucional de impeachment de 11 ministros, um a cada vez. E eu disse a ele que, por curiosidade, eu tinha trazido uma carta, que era uma carta de paz, que só a anistia ia zerar a pedra. E a anistia atinge, inclusive, os próximos ministros do STF, que para muitos cometeram abusos, né? E eu concordo em grande parte. E é só a anistia, que serve para todo mundo, né? E essa foi a tônica da minha conversa. Ele não antecipou as razões de decisão, ele apenas disse que ia decidir, me entregou um calhamaço, eu não tive tempo de ler. Que bom que não tinha lá a decisão, então era o parecer da própria Procuradoria, melhor assim. E talvez então ele tenha sido leal de ter antecipado a decisão. Podia ter me dado um tempinho para eu ler só um pouco mais, mas até segunda-feira eu já vou ter lido todo a documentação. Ele argumentou com o senhor, né, que estava propenso a seguir o parecer da PGR, segundo ele me disse, diante de 81 pedidos de impeachment que estão hoje no Senado e que a maior parte desses pedidos de impeachment são feitos sem base legal. E a gente sabe que tem isso mesmo. Pode ter lá pedido de impeachment correto, com base legal, mas a maior parte não tem base legal, é muito mais um pedido político. O senhor concorda que um pedido de impeachment de ministro do Supremo, aí estou perguntando a sua opinião pessoal, pode ser feito só com base política ou tem de ser embasado juridicamente? O que eu acho, tenho certeza que essa avaliação cabe à consultoria legislativa do Senado, essa avaliação cabe aos senadores e a partir do início da tramitação de um processo de impeachment que depende que o presidente do Senado abra esse processo, né? Eu acho que isso é um assunto legislativo. E sobre impeachment, seja de ministro, seja de presidente da República, a gente já viveu alguns, eu já estou mais velho, como vocês também já vivemos alguns no país, e a gente sabe que impeachment é muito mais uma decisão política, né? Impeachment é uma decisão política. Inclusive, para dar um exemplo, no próprio impeachment da Dilma, né, fragmentaram, ela não ficou com os direitos políticos dela suspensos, não é verdade? Mas isso também foi uma excepcionalidade, né? O impeachment, como ele tramita no Congresso, que é a casa legislativa de políticos, de parlamentares eleitos pelo povo, ele tem uma conotação política e não pode ser diferente, ele sempre terá. Inclusive, no próprio impeachment da Dilma, demoraram muito tempo, diziam que não ia acontecer e aconteceu, né? Com relação ao impeachment ministro do STF, a gente nunca viveu isso. Isso é muito ruim, e isso eu disse ao ministro Gilmar. Isso é muito ruim para qualquer país, para qualquer democracia, porque isso é uma crise institucional sem fim. Mas eu acho que a solução de amarrar o Senado Federal, praticamente deixando nula a possibilidade de um caso de crime de responsabilidade, os eleitos pelo povo, que não são os magistrados, ou melhor dizendo, os ministros do STF, né, não poderem decidir, isso não diz respeito ao Poder Judiciário. No caso, não, prefiro dizer ao STF. O STF está distante hoje da sociedade, do legislativo, do executivo e da sociedade por exemplos comuns do dia a dia, do Banco Master a habeas corpus que são dados. Não tem nada a ver com Lula, Bolsonaro, com direita e esquerda, ou não. A sociedade está feliz com o STF, é tudo uma disputa política. Senador, pelo amor de Deus. E para a gente fechar, eu preciso encerrar aqui, mas Messias, tem chance de passar? Qual que é a conta do senhor? O Messias, como é indicado pelo governo, ele tem chance se a base do governo lhe der os votos. Se a gente pegar a votação do Paulo Bonet, né, ele teve 5 votos, por 5 votos ele não foi derrubado. E para isso, certamente, ele garantiu os votos na base. Nós somos 32 na oposição, né, e podemos eventualmente ainda ter uma ou outra defecção. Acho que tivemos 2 na votação do Bonet, mas ele ganharia de qualquer maneira, ele seria aprovado de qualquer maneira. A oposição, nesse caso, tem que ser oposição, e o mais importante, Sadi, a gente tem que discutir esse processo de escolha. Não é por causa de Messias, não. Isso vale para o governo passado, atual e para o futuro.
né? Esse processo de escolha está errado. Se botarem lá o Saci Pererê, ele passa. Porque metade tem rabo preso e metade quer ficar amigo do poder. Está errado em um nome apenas, a PEC 45 eu apresentei, que valoriza a magistratura, a tecnicidade do STF e o processo de escolha, que seja uma escolha de currículos que a gente não tem, e é o que a sociedade toda quer. E Sadi, depois se puder, eu fiz chegar a carta que eu entreguei ao Gilmar, no próprio dia, a sua assessoria, se você quiser lê-la ou divulgá-la, já que tratamos dela, é o meu pedido de paz. Obrigada, senador. A gente está sempre à disposição aqui. Um abraço para o senhor, até a próxima. Vou fazer intervalinho, a gente volta aí. Bom, com este posicionamento de flagrante crime elaborado por Senado e também pelo Judiciário, Supremo Tribunal Federal, em ação monocrática, conjuntamente com a PGR, conforme relato testificado pelo Gilmar Mendes, que está ouvindo a confissão deste senador, ao qual ele não levou a sério que o Supremo Tribunal Federal passa a ser o legislador, o presidente da República Federativa do Brasil, e cuja base do Supremo Tribunal Federal é o governo da China, o Brasil entregou a sua nomenclatura, a sua tutela e curatela de mais de 270 milhões de brasileiros, todos à escravidão da China. Então a China, quando declarou, ainda no dia de hoje, do dia 4 de dezembro de 2025, um pouco mais cedo, alegando que ele estabelece que não permite que venham a se intrometer, a querer julgar o comportamento do Brasil com relação à China e a China com relação ao Brasil. Nós estamos vendo que é uma declaração de guerra, já que o fantoche, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é óbito, ele morreu. E este grupo, conjuntamente com o Senado, com a Câmara do Senado, transferiram a capital, Brasília, para Belém, Belém do Pará, estabelecendo lá um novo continente atribuído à independência da Bahia ao povo indígena, em que esse mesmo plágio, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso falou que o Brasil declarou uma nova independência. Não a independência do ilustre herdeiro da coroa de Portugal, Dom Pedro. Ele estabeleceu um crime contra lesa pátria, um crime de ruptura, sequestro, roubo da independência da República Federativa do Brasil. Então, quem está falando? O senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional na intervenção pela segunda vez da República Federativa do Brasil pelo artigo 4334, cláusula já determinada a intervenção e a prisão desde o presidente da República, todos os integrantes dos poderes estabelecidos na administração pública do governo brasileiro, a que as tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica do Brasil, conjuntamente com os Estados Unidos da América,
com 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, venham de imediato a captura dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, dos membros do Senado Federal, que já se encontra totalmente posicionado a uma ditadura da China. Declaramos guerra à China. Então você, Xi Jinping, que estabeleceu o hardware e o hardware e o software da administração da China no Poder Judiciário, conjuntamente com o maoísta Faquin, filho de uma puta, traidor à pátria, nós estamos estabelecendo, neste momento, a intervenção de guerra atômica nuclear contra vocês, amotinados terroristas, que se fazem chamar membros do Supremo Tribunal Federal e que trabalham para a China, a entregar as riquezas do Brasil a esse conglomerado de ditadores chineses. Estamos em guerra atômica nuclear. Então, a partir de hoje, neste momento, 4 de dezembro de 2025, horário 14h04 da tarde, a sua declaração, o seu posicionamento, Gilmar Mendes, que não é monocrático, ele foi feito pela PGR, Goné, conjuntamente com o hardware e o software da administração da China, colocado no Supremo Tribunal Federal a ser executado, quando a China determinou que a sua representação de poder de Estado foi transferido para o Hotel Blue Tree de Brasília, onde a sede da capital China está no prédio do Blue Tree, do Distrito Federal. Então nós estamos com um invasor e um grupo de amotinados que declarou tomar o Brasil, tomar todas as riquezas do Brasil, colocar o povo brasileiro em escravidão. Estamos em guerra armada contra a China e contra estes filhos de uma puta do Senado Federal, que todos eles se venderam, não fizeram absolutamente nada e deram um golpe a favor da China e desse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos entrando com a CIA, com o Mossad, com 123 países ao combate. Pedimos que a população em peso do Brasil marche imediatamente para Brasília, na condição já de recuperar as terras, recuperar a sua autonomia, porque estes filhos da puta da TV Globo, da CNN, tomaram o continente Brasil e querem tomar também os 10 países fronteira seca com o Brasil e 7 do Caribe. Então, vamos bombardear, vamos estabelecer já o bombardeio a todos estes que são poucas cabeças. Não é o total da população que reside no continente da América do Sul e do Panamá e do Caribe. São usurpadores, ladrões, filhos da puta, que entraram e querem se estabelecer. Não tem chance, conjuntamente com
a Europa, outros filhas da puta, a comunidade do euro, que quer se estabelecer tomando todas as riquezas em todo o planeta. E o seu objetivo é destruir a Arábia Saudita, é destruir Doha, é destruir todo o povo muçulmano. Não vamos permitir. Vocês são algozes, terroristas, travestidos de funcionários públicos. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na função juiz corregedor internacional da arbitragem internacional. A investigação do conluio, dos planos quinquenais, da cleptocracia, tradução da palavra cleptocracia, sociedade de ladrões, de 196 países. Identificamos todos vocês, e todos vocês anelam em tomar todas as riquezas do universo, com a ciência e os recursos que até então o CEO do banco BIS, B de bola, BIS, do banco em Basileia, na localidade de Basileia. Então a administração financeira do Brasil, ela não foi feita pelo Banco Central, ela sempre esteve trabalhando para 56 bancos centrais do narcotráfico a estabelecer a administração financeira do país, pagando a outorga de Basileia, ou seja, 80% do capital inicial de qualquer agência bancária lhe permitiria você, agências do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BTG, de qualquer banco que chegasse e pagasse o tratado do Banco BIS em Basileia, 80% do capital inicial, a roubar a população do país, a roubar, a atrocidade no crime de anatocismo, juros sobre juros, ou seja, o crime tributário contra a população do Brasil. Então, brasileiro, você que ainda tem culhões roxos, que ainda tem moral, você saiba que você está sequestrado por esta organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pela China. Então nós estamos no combate. Você tem a opção, ou você passa a ser solução, ou você passa a ser o problema, porque não podemos permitir. E vamos começar a jogar as bombas para determinar a extinção do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, de Brasília, da Praça dos Três Poderes, porque não serve pra porra nenhuma. E vamos começar o combate corpo a corpo. Vamos trazer todas as tropas a trucidar, a exterminar terroristas, funcionários públicos, filhos da puta, governadores, prefeitos, que sempre estão a intimidar, a dizer que eles estão com a lei na mão, cobrando juros sobre juros. Isso é crime de usura. Não existe. Então agora, meu amigo, eles vão dizer que não interessa, porque eles vão fazer a vontade deles. E isso não vai valer, meu amigo. Vocês compraram uma briga à morte, onde não vai ficar nenhum em pé. Entendeu? Tô sendo claro. Eu não ameaço. Já estamos determinados. Vai chover muita bala em cima desses filhos da puta, traidores à pátria, de vocês, Supremo Tribunal Federal, de todo o Poder Judiciário, que abrigue esta tentativa ou
fato já em curso. Você, brasileiro, vai amarelar, vai ficar covarde, ou vai lutar pela sua vida, pela vida da sua família, porque você não vai prevalecer, você vai ser torturado, morto, e os seus órgãos vão ser vendidos, quem sabe ainda em vida na prisão, para que qualquer chinês tenha o seu pâncreas, tenha o seu pulmão, o seu coração, os seus rins, porque você foi frouxo, viado covarde, povo de merda! Vamos à luta! Vamos marchar a Brasília e vamos pegar esses filhos da puta! Na unha! Na mordida! Na faca, na enxada, na peixeira, como for! Vamos acabar com esses filhos da puta! Esse chinês, Xi Jinping, que está situado no Hotel Blue Tree de Brasília, que estabeleceu que a capital da China é em Brasília. Estamos entendidos? E eu tenho que dizer meu Pix, conforme determinação de 123 países. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp 5521 99742 0789. E vocês, pastores, frouxo, tudo cagão, vocês vão no púlpito dizer que temos que orar e não confrontar. Eu quero dizer para vocês, seus pastores traidores que geraram no Brasil o analgésico de dominar a população, não vão proceder. Ouviu, Malafaia? Você tem que ser o primeiro combatente a pedir, com todos vocês, pastores de merda, a revolução contra a China, porque vão tomar o país e vão te matar, como estão fazendo na China. Vão te matar, pastor evangélico. Vão te matar, padre da Igreja Católica Apostólica Romana, ou Igreja Brasileira, ou a porra que for. Vocês vão ser os primeiros a serem massacrados, seus idiotas filhos da puta. Tá entendendo? Tô sendo claro. Então finalize esta merda! Selva! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 4 de dezembro do ano de 2025. Nesse momento, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapin. E na sequência, antes do mestre Dinho chegar na sequência, o mestre Dinho, eu quero aproveitar a oportunidade e falar aqui do então ministro Gilmar, que queria dar um golpe de Estado, parece que foi ontem. Para você ver, vocês aí eu não quero aqui generalizar, eu não gosto de generalizar nada, certo? Eu no meu caso, eu não posso generalizar, dizer que são todos lá no Congresso Nacional, não são, certo? Então, esse Gilmar, ministro, você é um incompetente, Gilmar. Você, juntamente aí com a maioria aí de vocês aí no STF, é uma vergonha. Vocês estão dando um mau exemplo, caçando até anistia para vocês. Vocês todos vão para a cadeia, certo? Não vai demorar.
o que vocês estão fazendo, vocês já foram longe demais. Eu acho que vocês, por exemplo, o Congresso Nacional já deveria ter dado, né, botado vocês presos. O que vocês estão fazendo já deveria estar preso, ok? Precisa respeitar a Constituição Federal. Qualquer uma pessoa que não tem muito entendimento sabe, né, que vocês são criminosos. Porque não só todos, qualquer pessoa que é contra, né, a Constituição Federal são criminosos, certo? Então, Congresso Nacional, chegou a hora, Congresso Nacional. Atenção, deputados federais e senadores. Eu não estou falando com deputados, senadores do PT e desses comunistas que estão juntos aí. Não estou falando com eles. Estou falando as pessoas de bem. Já tem maioria, certo? Eles estão, esses ministros aí do STF, eles estão fazendo o que quer, porque está achando moleza, né? Está achando moleza, ok? Vê que vocês no Congresso Nacional vai colocando essas pessoas presas. A maior parte desses ministros aí já deveria estar preso. Trump, bem rápido, Trump. Vem, aqui a situação, a situação é essa, melancólica e caótica, em se tratando das matérias. Então, agora, nós vamos assistir aquelas matérias que o juiz Oscar Líbano Chapin envia para o mestre Dinho todos os dias, na sequência. Vamos agora assistir aquelas matérias que o juiz Oscar Líbano Chapin envia para o mestre Dinho todos os dias. Vamos lá, agora, nesse momento, vamos assistir às matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Vamos lá! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Só estou usando somente a voz do mestre Dinho. Porque essa matéria aqui, ela não tem vídeo. Ela fala a respeito da Coreia do Norte. Está tudo acabado. Olha o ditador chorando aí, a caveira, Coreia do Norte. Está tudo acabado. É a ditadura. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Não pode de maneira nenhuma. Não é isso? Não pode deixar esse tipo de gente aí, né? Nessa situação aí, esse sistema aí caótico e melancólico. Vamos lá, só tem mais. E fala sobre Coreia do Norte. Ó a caveira aqui, ó o ditador, certo? É uma vergonha esse ditador, certo? Vamos lá, aqui tá a Coreia do Norte aqui. Então, vamos lá. Essa postagem foi no Facebook, tem 4 horas, através do Postingan Luco. Coreia do Norte está acabada, quem não consegue mais se esconder. A verdade, o que está acontecendo com a Coreia do Norte? Em uma cena surpreendente, Kim Jong-un
o líder do regime mais fechado do mundo, foi às lágrimas diante de seu povo. Mas o que isso revela sobre o colapso que ameaça seu país? Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás dessa crise. O impacto das sanções econômicas, a fome devastadora, a queda da natalidade e o controle cada vez mais frágil do governo. Além disso, vamos mostrar com decisões arriscadas, com a aliança com a Rússia, podem estar acelerando o declínio do regime. Será que a Coreia do Norte está realmente à beira de um colapso? Assista para descobrir e deixe sua opinião nos comentários. Vamos lá, eu vou verificar aqui para ver se tem vídeo. Vou clicar aqui, deixa eu ver. Não tem. Não tem vídeo. Vocês estão vendo aí, ó, não tem vídeo aqui. Aqui tem aqui uma mensagem. Ok, Coreia do Norte está acabada. Kim não consegue mais esconder a verdade. O que está acontecendo com a Coreia do Norte? Em uma cena surpreendente, Kim Jong-un, o líder do regime mais fechado do mundo, foi às lágrimas diante de seu povo. Mas o que isso revela sobre o colapso que ameaça seu país? Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás dessa crise, o impacto das sanções econômicas, a fome devastadora, a queda na natalidade e o controle cada vez mais frágil do governo. Além disso, vamos mostrar como decisões arriscadas, como a aliança com a Rússia, podem estar acelerando o declínio do regime. Será que a Coreia do Norte está realmente à beira de um colapso? Assista para descobrir e deixe sua opinião nos comentários. Meus amigos, eu vou tornar a tentar aqui. Vou ver se tem algum vídeo aqui. Deixa eu ver o que tem. O que rasa se Venezuela cai. Deixa eu ver aqui. Não tem. Vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Talvez aqui pode ter. Espera um momentinho aí. Deixa eu ver aqui. Não tem. Só tem mesmo. Deixa eu ver aqui. Só tem imagem. Vamos lá se tem algum vídeo. Não tem. Estou passando aqui para vocês. Olha o que tem aqui. Vamos retornar aqui. Vamos retornar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, retornar. Não tem não, meus amigos e amigas. Não tem não. Não tem vídeo aqui não, tô caçando. Meus amigos e amigas, meus amigos e amigas patriotas, Senado Federal teve início do ano de 1826,
Descanse em paz, malditos senadores. Durou de 1826 a 2025. Vamos lá, novamente, vamos lá. Descanse em paz, Senado Federal. Que vergonha! Que vergonha! Novamente. Deixa eu ver aqui, dá para me ler aqui, tá escrito. Não tem, só tem isso aqui. Deixa eu ver aqui, dá para me ler, peraí. Deixa eu ver aqui um momentinho aqui. Descanse! Tem uns palavrões aqui, mas eu não vou falar não. Descanse, tem um nome ali, caralho. Esses filhos, imagine, FDPS, de senadores de direita e esquerda, estão, deixa eu ver aqui, estão o quê? Deixa eu ver aqui. Estão, deixa eu ver aqui, muito milionários, ver que dá para ler aqui, tá? E são responsáveis pelo estado que se encontra o Brasil. São, segundo está aqui escrito, são prostitutas que se vendem para o sistema por emendas parlamentares. Eles estão todos os parlamentares milionários ou milionárias. Que vergonha! Que vergonha! Até 2025. Da agora em diante tem que fazer alguma coisa. Certo? Então, segundo aqui a reportagem está dizendo que são todos. São quase todos. Né? Fazendo parte aí, eu vou botar aqui a música. Descanse em paz, Senado Federal, 1826 a 2025. Vergonha! Vergonha, de novo. Que vergonha! O Congresso Nacional, que vergonha! Senadores, deputados, STF. Ok? Então parece que foi ontem, Gilmar Mendes queria dar um golpe de Estado. Que hipocrisia, gente! Querendo prender Bolsonaro, um patriota que não roubou e nem deixou ninguém roubar. Prendendo Bolsonaro? Que um golpe? Aqueles idosos foram lá, né, querendo dar golpe. Que golpe? Golpe sem armas, sem as Forças Armadas. Golpe que está dando são vocês. Agora vocês, senadores, deputados, ok? Agora vocês, né? Se vocês entregassem isso para Gilmar Mendes, vocês também iam ser escravos. É uma turma de covarde. Tanto quem está recebendo como quem está pagando. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para o Brasil. Trump vai dar uma chicotada em vocês, ok? Vamos lá. Vamos encerrar isso aqui agora. Vou encerrar. Bom dia. Eu li numa carta ao leitor, publicada num jornal, o leitor dizendo: o caso Master ou se pune com rigor ou se normaliza a corrupção. Fiquei admirado com a desinformação do leitor de jornal ou a ingenuidade. Será que ele não sabe que já se normalizou a corrupção nesse país? É um país em que as pessoas fizeram delação, né? Antônio Palocci fez delação, Marcelo Odebrecht fez delação. Né? Eu anotei aqui uma outra delação. O doleiro,
o Alberto Youssef, delações importantíssimas. E aí? Ontem o ministro Toffoli, que já anulou multas da JBS, mandou fazer uma busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba para apurar abusos do juiz Sérgio Moro, hoje senador, contra os doleiros. Então a gente tem isso. A pessoa devolveram o que roubaram da Petrobras, o que desviaram da Petrobras, devolveram, mas e daí? Teve gente condenados por 3 instâncias, uns 10 juízes condenando. Depois o processo é anulado por razões burocráticas. Nunca se anula um processo quando ele já está no fim. Está na vara errada, mas já está no fim, aí nem mexe mais, porque foi seguido todo o processo. E foi confirmado na 2ª instância, na 3ª instância, mas foi anulado. E o leitor está achando que não se normalizou a corrupção nesse país. Agora mesmo, lá no Rio de Janeiro, foi preso o presidente da Assembleia Legislativa. O que ele fez em setembro, quando avisaram-no de que um deputado seria preso no dia seguinte, ele ligou para o deputado para preveni-lo. O tal de deputado TH Joias. E aí o deputado chamou um caminhão de mudança para levar as provas. Incrível. E sabe qual é? Ele está indiciado por intermediar a venda de armas para o Comando Vermelho. Não é pouco. E aí a gente vê essas coisas aí agora. O ministro do Supremo, segundo Gilmar Mendes, numa liminar para a Associação de Magistrados Brasileiros, uma coisa encomendada, porque a maior parte dos associados não tem nada a ver com isso. Né? Se trata do preceito constitucional que diz que é o Senado Federal que processa e julga o ministro do Supremo. E aí vamos pegar então na origem para impedir. Qual é a origem? O regulamento, a lei que regulamenta, a lei complementar que regulamenta, diz que qualquer um do povo pode tomar a iniciativa de oferecer a denúncia para o Senado. E a denúncia pode ser aceita por maioria simples. A condenação é por maioria de 2/3, como diz a Constituição. Mas aí o ministro Gilmar aceitou e mudou tudo. Olha, só quem pode é o Procurador-Geral da República, não é maioria simples, tem que ser 2/3 para aceitar a denúncia, não pode tirar 1/3 do salário se a denúncia foi aceita, coisas assim. Mudando a lei. O juiz diz assim, olha, isso não pode, isso é inconstitucional. Mas não pode por outra redação. Quem faz outra redação, diante da inconstitucionalidade daquela, é o Poder Legislativo, como diz o nome. Né? Mas, enfim. Aí temos aí o caso Master, com sigilo absoluto também, o ministro Dias Toffoli. Sigilo absoluto. Em geral, sigilo é para ações de questões familiares. Ação de divórcio, briga entre casal. Aí põe sigilo para não constranger a família. Né? Talvez seja isso, afinal. Né? Mas, e por fim, ontem eu falei no meu canal sobre 25 anos de Gustavo Kuerten, no Guga, o catarinense Guga, campeão mundial de tênis. Super. E aí eu lembrei que Santa Catarina é um estado que está dando exemplos. Né? Chapecó, por exemplo, Florianópolis também. Né? Morador de rua, viciado, é acolhido para fazer tratamento e depois oferece emprego. Se o sujeito não quiser um nem outro, volte para a sua cidade, onde poderá ser acolhido pelos vizinhos, pelos amigos, pela família, né, de onde você se desviou. E é algo que está dando certo. Iniciativa das prefeituras. Muito boa. Exemplar. De Brasília, Alexandre Garcia. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública. Meus amigos e amigas, tem esse conteúdo aqui, que a única maneira que eu consegui abrir ele foi dessa maneira, certo? Então precisou de eu trabalhar aqui de uma maneira com sabedoria, né? Pela misericórdia de Deus. Não é sabedoria. A minha sabedoria vem do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Presta atenção. Banqueiro brindado, Banco Master. Dono do Banco Master tem ligações suspeitas com ministros do STF. Está falando no plural. Ministros do STF. Isso aí eu acredito que não são todos, com certeza. Né? Mas é a maioria. Então esse ministro aqui, olha ele aqui, ó, ele vai falar o nome dele aí. Vamos aqui agora. Eu vou aqui, vamos ver aqui. Mulher do ministro Dias Toffoli foi sócia de advogado do dono do Banco Master. A Roberta Maria Rangel integrou o quadro societário do escritório Vale Advogados em 2021.
E agora a gente já sabe que o Toffoli virou relator do caso do Banco Master, um banco que causou um prejuízo bilionário no Brasil. E logo quem foi virar o relator, né? O ministro que acabou com a Lava Jato, que soltou todo mundo, que devolveu o dinheiro roubado para muita gente. E agora, nesse sorteio, de coincidência, caiu logo o Toffoli para fazer o julgamento desse Banco Master. Não foi ele que soltou, o dono do Banco Master, foi o pessoal da Corte Inferior, do STJ, mas ali também já ficou claro que foi uma desembargadora que também tem ligações com o pessoal do Banco Master, que já tinha acusações de coisas erradas durante o seu período enquanto juíza. Então, sinceramente, o Brasil só passando tudo a limpo porque tá uma vergonha. É uma vergonha porque tá tudo entrelaçado. Esse Banco Master, como se não bastasse aqui a mulher, a esposa do Toffoli, que é o relator do caso agora, tem o problema também da mulher do Alexandre de Moraes ter envolvimento, através do seu escritório de advocacia, com o Banco Master também. Então, como é que a gente vai acreditar que a justiça vai ser feita nesse país se todos os familiares, às vezes os próprios ministros das Supremas Cortes, do STJ, do STF, têm envolvimento direto com esse pessoal que causou um rombo bilionário e fraudes bilionárias no Brasil? É difícil acreditar que vai haver justiça nesse país. E aqui é mais um exemplo claro disso. Tanto que o dono do Banco Master já está solto, né? Livre, leve e solto. Corrupto e corrupção não deixa ninguém preso nesse país. Em compensação, o Bolsonaro e as nossas tias do Zap estão todas lá presas, sem qualquer possibilidade de sair e cumprindo penas severas, pesadas, beirando a 20 anos ou mais. Quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem tudo que a gente está conversando aqui para que a informação chegue mais longe. E é sempre importante ouvir o que vocês pensam a respeito desses temas que a gente tem debatido semanalmente aqui com vocês. Então, fiquem com Deus, força e ó. Mais uma vez. Mulher do ministro Dias Toffoli foi sócia de advogado do... Mulher do ministro Dias Toffoli foi sócia de advogado do dono do Banco Master. A Roberta Maria Rangel integrou o quadro societário... Ele está sorrindo, devia estar preso nas grades, seu ministro. E agora a gente já sabe que o Toffoli virou relator do caso do Banco Master, um banco que causou um prejuízo bilionário no Brasil. Que vergonha. E logo quem foi virar o relator, né? O ministro que acabou com a Lava Jato, que soltou todo mundo, que devolveu o dinheiro roubado para muita gente. E agora, nesse sorteio, de coincidência, caiu logo o Toffoli para fazer o julgamento desse Banco Master. Não foi ele que soltou, o dono do Banco Master, foi o pessoal da Corte Inferior, do STJ, mas ali também já ficou claro que foi uma desembargadora que também tem ligações com o pessoal do Banco Master, vergonha. que já tinha acusações de coisas erradas durante o seu período enquanto juíza. Então, sinceramente, que vergonha, o Brasil juíza. só passando tudo a limpo porque tá uma vergonha. É uma vergonha porque tá mesmo. tudo entrelaçado. Esse Banco Master, como se não bastasse aqui a mulher, a esposa do Toffoli, que é o relator do caso agora, tem o problema também da mulher do Alexandre de Moraes ter envolvimento, através do seu escritório de advocacia, com o Banco Master também. Então, como é que a gente vai acreditar que a justiça vai ser feita nesse país se todos os familiares, às vezes os próprios ministros das Supremas Cortes, do STJ, do STF, têm envolvimento direto com esse pessoal que causou um rombo bilionário e fraudes bilionárias no Brasil? É difícil acreditar que vai haver justiça nesse país. E aqui é mais um exemplo claro disso. Tanto que o dono do Banco Master já está solto, né? Livre, leve e solto. Corrupto e corrupção não deixa ninguém preso nesse país. Em compensação, o Bolsonaro e as nossas tias do Zap estão todas lá presas, sem qualquer possibilidade de sair e cumprindo penas severas, pesadas, beirando a 20 anos ou mais. Quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem tudo que a gente está conversando aqui para que a informação chegue mais longe. E é sempre importante ouvir o que vocês pensam a respeito desses temas que a gente tem debatido semanalmente aqui com vocês. Então, fiquem com Deus, força e ó. Amém, 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 amém. Amém. Amém.